tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar um título provisório: Violência e Não Violência. Uma comparação entre Ocidente e Oriente, suas filosofias, suas políticas, suas civilizações, seus históricos ou sua história. Nós vamos fazer uma comparação não a título de querer puxar a sardinha para um lado ou para o outro, se bem que nós somos, aqui no Brasil, somos sul global e não necessariamente estaremos alinhados com uma ou outra vertente desses pensamentos ou dessas formações históricas, mas o fato é que nós sempre tivemos voltados para a linha do Ocidente, inicialmente europeia e atualmente da América do Norte. Estilo de vida, forma de roupas, consumo de uma maneira geral. Hoje nós estamos vendo a ascensão dos tigres asiáticos, da cultura oriental, passamos pelo estudo e até um certo modismo, mas de qualquer forma um estudo, uma ampliação chegada até nós, do hinduísmo, do budismo, das filosofias orientais, Índia, China, um país chamado Butão, próprio Vietnã, Laos, Camboja, aqueles locais ali onde você conhece e sabe que existem outras filosofias que eu nem saberia agora, nesse momento de cabeça, enumerar, mas o texto vai falar sobre isso. Então nós vamos fazer um estudo comparativo, com ressalvas, é óbvio, porque nem tudo são flores de um lado e nem tudo é perdido do outro. Mas, de qualquer forma, o Ocidente tem sido um pouco mais violento nas suas tradições do que o Oriente. E nós vamos fazer um levantamento disso, mas sabemos que existem históricos também no Oriente, de guerras de expansão, de sujeição de civilizações, mas em menor escala. A maior parte das vezes eles é que foram submetidos pelos próceres, pelos países mais diferenciados, mais ricos, mais desenvolvidos ou que se desenvolveram e que partiram para colonizar o resto do mundo. Vamos então começar o texto. Antes de mais nada, vai ser um texto pequeno e curto, espero que o podcast não seja longo, e eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, assine o nosso canal, aperte o sininho para você ser avisado todas as vezes que nós tivermos um novo programa. Então, vamos começar o podcast. Então, inicialmente, violência e não violência, comparativos entre Ocidente e Oriente. Olha bem, por que o Ocidente é violento? Ou ele é de fato violento? Uma análise histórica, mas também sociológica, até certo ponto antropológica e psicológica. Psicológica que ficou em último grau, vamos dizer assim, porque teria que fazer um estudo um pouco mais abrangente. Eu acho que o tema aqui ele é mais sociológico, histórico e antropológico. De qualquer forma, vamos lá. A violência no Ocidente não é um fenômeno recente. É uma característica profundamente enraizada em sua história, cultura, política e até da psicologia coletiva. Desde conquistas imperiais da antiguidade até as guerras modernas, o Ocidente construiu uma identidade através de uma relação complexa com a violência, muitas vezes justificadas por eles, por ideologias, religiões e estruturas de poder. Uma justificativa que eles viram como necessárias, mas que para nós, aos olhos do mundo de hoje, a gente poderia caracterizar como injustificada em vários aspectos. Vamos seguir. Para compreender essa tendência, é necessário analisar diferentes dimensões. A dimensão histórica, sociológica, antropológica e até a psicologia psicológica, porque nós temos que falar também das psicologias das massas. Primeiro, raízes históricas daquilo que nós estamos chamando de violência no Ocidente e por que é violência. Bom, primeiro, nós temos uma herança imperial e militar. O Ocidente, desde suas origens greco-romanas, foi marcado por expansões, mas expansões violentas. O Império Romano, por exemplo, consolidou-se através de guerras, escravidão, dominação cultural, dominação de outras localidades, ainda que às vezes preservando a cultura do local, mas era uma força de opressão,
de coação. E a violência não era apenas um meio de conquista, era também um instrumento de controle social, como no caso das crucificações e jogos gladiatoriais. Na Idade Média, as cruzadas no século XI até XIII exemplificaram como a violência podia ser sacralizada ou tida como sacra, unindo um poder religioso e militar, como se fosse uma justificativa de que eles tinham ali a ideia da religião que fosse dominar povos pagãos. A Igreja Católica legitimou vários massacres em nome da fé, criando um precedente para futuras justificativas de guerras, entre aspas, civilizatórias. Mas que civilização é essa que faz guerra aos outros, né? Colonialismo e a violência como projeto civilizatório é um tema dessa nossa pesquisa. A expansão colonial europeia entre os séculos XV e XIX foi um dos períodos mais violentos da história do Ocidente. O genocídio de povos indígenas na América, o tráfico transatlântico de escravos, a exploração brutal da África e da Ásia foram justificados por ideias de superioridade racial e religiosa. Pensadores como Hegel e Kant, embora fundamentais para a filosofia ocidental, ainda assim desavisadamente contribuíram para uma visão hierárquica de humanidade que legitimou a dominação, ainda que não fosse intenção deles. Mas, como eles estavam muito centrados dentro das suas próprias filosofias, da sua própria cosmovisão ocidental, esse desconhecimento daquilo que significavam outras culturas e outras civilizações, essa não visão fez com que eles fizessem uma passagem por cima, e a discussão somente do homem ocidental em relação a culturas menores, de certa forma, legitima essa opressão, essa conquista, essa imposição de civilização ocidental. Porém, reputo, eles não o fizeram com a ideia do dominador. Guerras mundiais e a industrialização da morte. O século XX trouxe violência sem precedentes. Nós tivemos 2 guerras mundiais e poderíamos dizer que tivemos terceira porque decorre da Segunda Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi uma guerra constante, que tiveram muitos embates subterrâneos com agências de espionagem, com mortes de líderes, com perseguições de parte a parte de pessoas que eram contra os regimes das partes. Bom, então isso aí foi instaurado muito pela ideia do Ocidente. Então o século XX trouxe a violência sem precedentes, Primeira Guerra, Segunda Guerra, a Guerra Fria, o Holocausto dentro da Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas, né, as 2 primeiras experiências atômicas no Japão, ditaduras fascistas e até as ditaduras comunistas, que nós não temos tanto histórico do outro lado da cortina de ferro, que era denominada na época, mas de qualquer maneira nós sabemos que lá havia também um sistema de coerção, um sistema que em tese se autoprotegia, e isso aí, uma parte disso aí era devida à mentalidade da forma de pensamento do Ocidente, embora tivesse nações do Oriente que eram comunistas, pelo menos naquela época. Hoje não tem mais ninguém, né? A tecnologia então foi usada não apenas para o progresso. Aliás, até o progresso decorreu de guerras onde a tecnologia se tornava urgente, necessária, com aquele fito de dominação, de expansão e até de proteção contra os contra-ataques, porque quem era atacado também não ficava quieto. Então, decorre disso algumas descobertas. A internet, por exemplo, ela nasceu no seio da Segunda Guerra Mundial, por causa da os computadores, os programas de computadores, as evoluções tecnológicas muito tiveram a ver com as guerras, mas ela foi muito utilizada para a guerra, mas também para o progresso e também para a destruição em massa. A violência tornou-se burocrática, como demonstrou Hannah Arendt em Eichmann e em Jerusalém.
onde o mal se manifestava na banalidade de funcionários que se diziam o tempo todo cumprindo ordens, sem levar em consideração os fatos em si que estavam vivenciando, as ordens que estavam recebendo e as práticas decorrentes dessas ordens. Estruturas sociais e políticas que sustentaram a violência, o Estado e o monopólio da violência. Max Weber definiu o Estado como uma entidade que detém o monopólio da violência legítima ou legitimada. No Ocidente, isso se traduziu em sistemas jurídicos que, embora destinados a manter a ordem, frequentemente reproduziram a opressão, como no caso da escravidão legalizada, do próprio colonialismo, do encarceramento em massa em vários países, principalmente nos Estados Unidos. Capitalismo e violência estrutural. Karl Marx argumentava que o capitalismo é inerentemente violento, porque ele depende da exploração do trabalho e da acumulação de riquezas à custa de muitos. A violência não se limita, então, à força física. Ela inclui a miséria imposta por sistemas econômicos injustos. A globalização neoliberal, por exemplo, aprofundou desigualdades que geraram conflitos sociais, estigmatizaram populações inteiras e submeteram essas populações como meros consumidores, como pessoas que deveriam apenas estar ali empreendendo-se para o ganho de alguns. O papel da mídia e da cultura de massa é muito central. A indústria cultural ocidental frequentemente glamorizou a violência, desde os filmes de Hollywood até os videogames. Nos filmes de Hollywood você tinha sempre o herói combatendo o mal. O mal era alguém que estava ali incivilizado, um indígena, um muçulmano, alguém por lado da cortina de ferro, sempre justificado como uma força que fosse ali ordenar o mundo, construir a ordem, né? E isso também se passava muito por videogames, né? Até hoje os videogames são muito na base da violência, da morte dos alvos. A psicologia social mostra que a exposição constante a essas representações violentas, ela pode desensibilizar os indivíduos e ela vai normalizar a agressão como forma de resolução de conflitos. Então, muitas vezes você vê uma notícia de agressão contra populações confinadas, populações que são mortas, velhos, crianças, populações que não são combatentes, que não são soldados e que estão ali sendo dizimados, e essa normalização ela faz a dessensibilização do indivíduo com relação ao acontecido. Então fica como se aquilo ali fosse uma coisa que deveria realmente acontecer pelas justificativas que se tem da violência, da norma da violência, da ordem imposta através da violência. Aspectos antropológicos e culturais que nós poderíamos avaliar: a cultura da conquista e do individualismo. Ao contrário de algumas sociedades coletivistas, o Ocidente valoriza o individualismo, tá? A competição e a noção de sobrevivência do mais apto, que é uma influência do darwinismo social, isso cria uma mentalidade onde a violência pode ser vista como um meio legítimo ou legitimado para alcançar sucesso. A religião também inclui nela uma violência simbólica. Não que os seus idealizadores o tenham pensado, mas aqueles que encamparam essas religiões assim agem com a violência simbólica. O cristianismo, né, que fora encampado pelo Império Romano, né, na fundação de igrejas, depois com cismas e tudo, mas o cristianismo, embora pregando a paz, porque é a essência do Cristo primitivamente, embora pregando essa paz, essa igualdade, essa opção pelos pobres, essa coisa, mas o cristianismo, como um movimento geral, depois de absorvido pelos estados, teve momentos históricos de extrema violência, a Inquisição, as guerras religiosas. A ideia, por exemplo, de guerra santa ou de conversão forçada mostra como a religião pode ser instrumentalizada para justificar atrocidades. E, obviamente, que ela foi um instrumento de poder, não sendo ela essencialmente aquela prática, mas as suas lideranças ali colocadas
afinadas com as ideologias dos estados nacionais e dos estados contendores, ou que viviam em contendas, ela, de certa forma, através dessas lideranças mal postas, promoveram e justificaram atrocidades, inclusive a própria escravidão, né? Eu estou separando aí a fundamentação da religião do uso da prática no poder dessas religiões incorporadas por estados beligerantes, tá bom? Estou separando para não quero ofender, eu não quero criar melindres, porque eu próprio separo essa questão religiosa, né? Existe uma religião espiritualizada, né? Existe uma religião constituída que, em tese, está associada àquela espiritualizada, com seus dogmas, com as suas apresentações, com as suas cosmovisões, e isso imposto através de lideranças e encambadas pelo Estado é uma forma de opressão, embora isso não seja a natureza primeira da religião em si. A psicologia da violência no Ocidente, a banalidade do mal, que Hannah Arendt muito bem trabalhou, e a obediência a essa autoridade. Os experimentos como o de Milgram, de 1961, mostraram que pessoas comuns são capazes de infligir dor se autorizadas por figuras de poder. Isso explica como sociedades ocidentais, mesmo avançadas, podem cometer atrocidades em nome da ordem ou em nome da segurança ou da segurança nacional. Frustração e agressão na sociedade moderna. A psicologia social aponta que as sociedades com altos níveis de desigualdade e alienação geram frustração, ainda que pouco percebidas, que pode se transformar em violência. De repente a pessoa irrompe numa violência contra algumas coisas, algumas pessoas, algumas lideranças, não necessariamente as que as oprimem, mas por irrompimento exatamente por causa dessa frustração, desse ódio acumulado. O aumento de ataques em escolas, por exemplo, o terrorismo doméstico, os crimes de ódio no Ocidente refletem essa dinâmica, inclusive crimes contra a mulher, crimes contra crianças. Conclusão: o Ocidente e sua relação paradoxal com a violência, o Ocidente não é intrinsecamente mais violento que outras culturas, eu falei isso no início, mas a sua história, as estruturas sociais criaram condições únicas para que a violência fosse sistematicamente institucionalizada, justificada e, em alguns casos, até mesmo glorificada. E os filmes passam isso, as séries passam isso. O mundo é o mundo do final dos tempos, o mundo é o mundo do resgate, do Armagedon. O mundo vai ficar uma coisa triste, vaga, seca e acabada, porque as pessoas são ruins e tem que aparecer um herói, que esse herói vai colocar a ordem, e esse herói mata mais do que é morto, vamos dizer assim, né? Então, nesse momento, existe a glorificação desse herói, esse herói matador, né? Seja através do colonialismo, né, das guerras ideológicas ou da violência estrutural do capitalismo, ou do neoliberalismo, o Ocidente construiu uma narrativa onde a força muitas vezes prevalece sobre a diplomacia e algumas vezes a diplomacia incluiu como política última a violência. Então, para superar essa tendência, seria necessário reconhecer essas raízes, fazer um estudo do seu passado, antropologicamente, sociologicamente, historicamente, repensar valores como o militarismo. Será que nós precisamos de tanta força militar? Nós precisamos de armas de destruição tão largamente utilizadas, armas químicas, armas atômicas, mísseis supersônicos, ultrassônicos, para poder varrer o planeta de norte a sul, de leste a oeste em minutos? Será que a gente precisa de tanto isso? Será que as nossas guerras chegam a tanto? Será que existe um mal parte a parte que deva ser combatido com essa tendência? Ou isso aí é uma indústria que fabrica milhões, né? Então, a gente teria que fazer um olhar para trás aí da nossa história, não vou dizer da nossa, porque nós não somos exatamente Ocidente. Nós aqui no Brasil não somos. Nós temos violência aqui como se tivéssemos uma guerra
como foi a guerra do Iraque, por exemplo. Mas é uma violência baseada na desigualdade, numa sociedade hierarquizada, onde existem pouquíssimos riquíssimos, bilionários, e uma classe média empobrecida, mas que se identifica com as elites, uma elite perdulária, uma elite que não olha para as sociedades, né, virada para si própria, e toda uma sociedade frustrada e desigual que tenta empreender modificações para chegar a algum lugar, se frustra e parte para a violência nas localidades. Mas não é institucionalizada na nossa república a ideia de que deva-se agir com violência. Inclusive aqui não se fala muito de heróis nacionais, mas infelizmente isso está no nosso inconsciente e nas nossas subpráticas, vamos chamar assim, ok? Então aqui nós também não somos parte do Ocidente, mas temos aqui dentro institucionalizado uma violência. Quando você combate o bandido, sai matando e tudo, mata ele lá na periferia, acima das leis ou em detrimento das leis, isso é uma violência social. E quando não se faz um estudo de como que aquilo aconteceu e daquilo decorre de quê, é uma análise a se fazer. Então, a violência, para superar então essa tendência, é necessário reconhecer raízes, repensar valores do militarismo, de individualismo extremo e a ideia de que o progresso deve ser alcançado através da dominação ou da prevalência de grupos poderosos sobre grupos minoritários em representação, mas maiores em termos de quantidade de pessoas ou de populações. A violência não é inevitável. A sua persistência no Ocidente exige uma reflexão profunda com suas instituições, né, com as suas lideranças, com as suas políticas, com seus políticos, né, com seus representantes, os líderes, e também com cidadãos comuns que têm perpetuado e que poderiam combater essa herança, mas que estão apacentados, não estão fazendo parte desse empenho, né? Talvez a educação deveria nos levar para empenhar em manter a paz. Bom, a segunda proposta de análise aqui é a não violência no Oriente. Filosofias, costumes e contrastes com o Ocidente. Olha bem, existe o contraste. O Oriente ele tem sido menos institucionalmente violento, mas é claro que lá tiveram violências também, né? Mas não é o que prevalece, não é a forma como eles se apresentam e se sentem. Nós vamos ver aqui pelo texto. Desde a antiguidade, o Oriente desenvolveu filosofias e práticas sociais que privilegiam a harmonia, a não agressão e a resolução pacífica dos conflitos. Enquanto o Ocidente, em muitos momentos históricos, consolidou seu poder através de expansão militar e do domínio coercitivo, diversas civilizações orientais buscaram caminhos alternativos baseados em princípios éticos, espirituais e comunitários. Muitos deles são princípios espirituais, baseados em filosofias onde se considera a ética. E as sociedades do Oriente, elas são bem afeitas a comunidades. Elas são menos individualistas, elas pensam mais em comunidade. Por isso que é mais fácil você ter no Oriente governos mais centralizados que representem comunidades que resolvam problemas. Apesar de que alguns desses praticam violência de mando, de comando, mas é menos violento de uma maneira filosófica ao longo dos anos, das eras, né? Por exemplo, na tradição, nós temos filosofias antigas, obviamente, deles lá, né? E eles têm, dentro dessa filosofia, eles têm a cultura da não violência. Por exemplo, no Oriente, tradições como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o taoísmo pregam a não violência, inclusive com um nome aqui que eu já falei em outros programas, a ahimsa, que no contexto indiano, né, tem como um valor fundamental, ou seja, não violência. Índia, o programa da ahimsa, que é a não violência, significa não violência, foi central na filosofia jainista e posteriormente abraçada pelo budismo.
Mahavira, do século V a.C., e Gautama Buda ensinaram que a violência gera karma negativo, a ideia de karma, né? A ideia de que você resgata coisas boas, mas também coisas más. Naquilo que seria o Dharma, a vida, você tem o karma, que é as recompensas boas e ruins pela sua sequência de eventos, pelas suas atitudes. Então, tanto o Mahavira quanto o Buda ensinavam a não violência e diziam que a violência gerava um karma negativo e que a compaixão deveria guiar as ações humanas. Séculos depois, o Mahatma Gandhi revitalizou esse conceito, usando a resistência pacífica para, inclusive, alcançar a independência da Índia em relação ao Império Britânico. A China, por exemplo, na China, o taoísmo, inicialmente depois o confucionismo, valorizaram a harmonia natural, que eles chamam de Wu Wei, e o equilíbrio social. Enquanto o taoísmo prega a não interferência violenta no fluxo do universo, o confucionismo enfatiza a ordem social baseada em respeito hierárquico e a diplomacia. E eles são muito de hierarquias e são muito de diplomacia. Nós vemos hoje em dia pelas relações comerciais Oriente-Ocidente, que as respostas do Oriente são precisas, são focadas, e eles sempre dizem que não querem fazer as guerras, eles não querem guerrear, eles querem resolver diplomaticamente, mas eles são sérios. E quando eles falam, eles não voltam atrás, mas são diplomáticos. O Japão, apesar de sua história feudal e a história dos samurais, o Bushido, que é um código de guerreiros, também incorporava conceitos de honra, mas de autocontrole. Além disso, tradições como o Zen budismo promovem a paz interior e a resolução não violenta de conflitos. Os governos e as sociedades, desde a antiguidade, do passado ao presente, enquanto a Europa e o Oriente antigo, como os antigos Império Romano, o Império Persa, expandiram-se através de guerras na Ásia, dinastias como a chinesa Han ou a indiana Mayurya, sob a Ashoka, que renunciou à violência após converter-se ao budismo, buscaram a estabilidade por meio de administração eficiente e trocas culturais. No mundo moderno, países como o Butão, que prioriza a felicidade nacional bruta em vez de PIBs, em vez de produtos internos brutos, a Índia, com sua política externa de não alinhamento durante a Guerra Fria, por exemplo, mantém resquícios dessas tradições. No entanto, é importante notar que o Oriente também teve seus conflitos, como guerras sino-japonesas, a divisão da Coreia, mostrando que a não-violência nem sempre prevalece na prática política. Agora, a questão da Guerra da Coreia foi uma influência do Ocidente lá dentro, em função da questão capitalismo-comunismo. Então, a gente não pode dizer que a guerra sino-japonesa, sim, ela foi uma coisa estritamente dentro das suas tradições e questão de domínio de áreas. Mas a Guerra da Coreia, a divisão da Coreia, já está associada à Guerra Fria. E nem sempre prevalece a não-violência. Agora vamos comparar isso com o Ocidente, ainda que nós saibamos que não é 100% essa análise. O Ocidente, influenciado pelo imperialismo romano e pelas cruzadas, pelo colonialismo, filosofias como o realismo político de Maquiavel, frequentemente adotou a força como um meio de estabelecer a ordem do Ocidente e o progresso que o Ocidente via como necessário. Enquanto o Oriente muitas vezes via a guerra como um mal necessário, mas não glorificado, o Ocidente, em muitos períodos, celebrou conquistas militares e revoluções violentas como motores da história. A história quase toda foi feita do Ocidente para o Oriente na base de uma guerra, na base de dominação. A filosofia, enquanto o Oriente tende a ver o conflito como uma ruptura da ordem natural, né? O Ocidente, desde os gregos, como Heráclito, por exemplo, a guerra é o pai de todas as coisas, diria Heráclito, e muitas vezes enxergou a guerra como um meio de evolução. O Ocidente via assim. O Oriente via como ruptura de uma ordem natural. A ordem natural é nós estarmos em paz, em convívio pacífico. Na política, o colonialismo ocidental foi marcado por subjugação violenta, enquanto impérios orientais como a China Ming ou a Índia de Mughal preferiram o comércio e a assimilação cultural.
A Rota da Seda provavelmente foi o primeiro movimento globalizante que houve e era interesse de penetrar em outros mercados com as suas mercadorias sem invasões. Ao contrário, eles precisavam de ser aceitos para poder trafegar por ali, vender seus produtos e voltar para casa. É uma filosofia interessante. Bom, em forma de conclusão, a não violência do Oriente não é uma ausência específica de conflito, mas uma filosofia enraizada em tradições que buscam equilíbrio e coexistência. Enquanto o Ocidente construiu estados-nação, frequentemente baseados em disputas territoriais e revoluções, o Oriente oferece modelos alternativos de resolução de conflitos, ainda que nem sempre aplicados de forma consistente. No mundo atual, onde a guerra e a diplomacia coexistem, ainda infelizmente, deveria haver apenas a diplomacia, as lições dessas tradições orientais podem ser relevantes para buscar um futuro menos violento, talvez uma integração como um único mundo do sul global, ocidente e oriente poderia fazer com que nós nos víssemos como uma única civilização humana com as suas particularidades em cada localidade, nas regiões, com o espírito do tempo. Bom, eu vou então não continuar falando para que o nosso vídeo fique curtinho mesmo, podcast curto, né? Eu agradeço a sua atenção, passa esse vídeo para frente, é uma discussão interessante. O ideal seria que todos nós estivéssemos aqui fazendo discussões filosóficas para chegar a conclusões preciosas que eliminem a violência da humanidade, a desigualdade, que nós possamos raciocinar mais em termos de coletividades, podemos ajudar uns aos outros, porque o mundo ele é uma esfera, já não é à toa. Quando você inicia uma caminhada de um lado, muitos anos, muito tempo depois, se você seguir sempre à frente, você vai chegar ao mesmo lugar, dando a volta no mundo. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.